Por que eu quis trazer esse tema aí das competências? Porque a partir da semana que vem, eu tô com a ideia de ir trazendo um pouquinho de cada uma das competências para ir ajudando vocês a se desenvolverem nelas e a gente ir fazendo meio que um processo aqui semanal juntos. E aí eu vou deixando gravado também para quem não puder estar no ao vivo, mas quem é novo ainda não sabe, eu já me abri aqui. Eu não gosto de ficar falando sozinha. Então, se tiver pessoas comigo e interagindo e tirando dúvida e mandando mensagem, eu sei que eu fico parando a live, eu fico falando boa noite, mas assim, ó, sejam bem-vindos, Soraya, a Ana que já tá aí, o Nelson, boa noite, porque eu gosto de interagir, gente, eu não gosto de ficar falando sozinha. Então, todo mundo que entrar na minha live vai cansar de ouvir eu falando isso. Combinado? Por quê? Porque aí eu vejo que se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido, aonde que vocês tomaram as boladas, aonde que fez sentido aí pra vocês, tá bom? Então, combinando aqui também, mesmo que você veja no gravado depois, quando eu falar alguma coisa que faz sentido pra você, que fez você refletir, que te ajudou, que nem meu cliente falou que tá processando até agora a live da semana passada, quando fizer sentido pra você, a gente coloca a bola de vôlei, que eu sou jogadora de vôlei e eu brinco que quando a gente tem um insight, uma percepção muito forte, assim, a gente toma uma bolada, que é pra acordar, que é pra ver, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque no vôlei eu jogo de líbero, que é a posição ali de defesa, né? Eu tomo pelo menos umas 10 boladas eu tomo ali na quadra e é pra ficar esperto, pra você ficar no lugar certo, no posicionamento certo, ficar esperto, ficar de olho em tudo, porque senão você toma uma bolada na cara. Então, quando fizer sentido, gente, bolas de vôlei, pode comentar com bola de vôlei, pode me mandar bola de vôlei que eu vou. Você tá rindo, né, Nelson? Que você sabe como é que você jogou vôlei, que você falou pra mim. Então, é tenso, gente, a gente toma umas boladas. Mas é pra ver se fica esperto na vida. E, gente, eu quero compartilhar algo aqui antes de começar a falar das competências e ajudar vocês aí com as questões das competências. Eu vejo vocês. O processo de desenvolvimento, ele passa por algumas fases, né? E é bem desafiador, né? Eu tava rindo com o meu cliente falando que ainda tá se recuperando da live da semana passada e ele tá no grupo, então, né, ele se recupera da aula que a gente tem ali no grupo, porque na aula imagina como que não é, né? As boladas, as percepções. E aí ele veio, participou da live e tá se recuperando da live também. E eu sei como é que é. Eu vou abrir aqui para que vocês me conheçam um pouco mais, cada vez mais. Eu também passo pelo processo há anos. Todo ano, especificamente, eu passo por algum processo de coach, de mentoria, de terapia. Nos últimos anos todos, eu passei por processos muito focados na vida profissional e eu tive que destravar muito dessas competências, mas muito dessas competências que eu vou trazer aqui para vocês. É uma evolução assim, ó, de anos trabalhando muitos pontos que nós temos aqui, que eu vou falar aqui da questão dessas competências. E não só isso. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma terapeuta também e eu tô passando também olhando para a vida pessoal. Porque a gente vai harmonizando, né? A gente vai trabalhando de um lado, vai trabalhando do outro, toma bolada de um lado, toma bolada do outro. E aí a gente vai evoluindo na vida. Então, gente, eu até coloquei, acho que foi semana passada, uma imagem no meu grupo ali do WhatsApp pro pessoal ver sobre a teoria do flow. O que é a teoria do flow? Basicamente é quando começa a ficar difícil, saiba que você tá no caminho certo. Por quê? A teoria do flow é quando a gente vai trabalhando ali o nosso conhecimento com a nossa habilidade e aí vai chegando, vai passando por etapas aonde a gente fica ansioso, aonde a gente fica com medo, aonde a gente dá uma estagnada. A gente passa por etapas para que a gente chegue no flow, para que o negócio flua. Então, se você não viu essa imagem, me avisa, me manda uma mensagem que eu passo para vocês
esteja lá no grupo do WhatsApp, o link tá na bio, porque lá eu vou colocando um monte de coisinha que vai complementando com tudo que a gente vai falando aqui. Combinado? Bora lá, então. Hoje a gente vai falar, basicamente, de 3 grandes pilares, de 3 grandes competências, que são exatamente os pilares que eu trabalho ali no meu grupo, no processo de desenvolvimento, tudo, que em cada um desses pilares tem um mundo de conteúdo pra gente falar. Então, qual que é a minha ideia? Nas próximas semanas, eu vou trazer detalhes de cada um dos pilares pra gente poder ir se desenvolvendo juntos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da parte do autoconhecimento, da mentalidade, né, da liderança pessoal e da inteligência emocional. E vocês vão ver que um linka com o outro. É um caminhando junto com o outro. Quando a gente tem um, a gente desenvolve o outro. Quando a gente tem o outro, a gente desenvolve mais o primeiro ali. E eles se caminham juntos. E quando estão travados, eles travam nossos resultados. Então, a gente precisa olhar bem forte para essas competências. Elas são, eu posso dizer que elas são pilares, né? E dentro delas, tem outras competências, habilidades e desenvolvimento que a gente vai passando. E aí vai gerando clareza, vai destravando. Tá até para sair um post esses dias que eu compartilhei com o pessoal do meu marketing para eles divulgarem, de uma cliente minha, aonde por destravar crenças, por entender padrões de pensamentos ali que estavam travando, fez encontrar várias outras soluções para problemas que ele estava passando ali e que conseguiu o emprego dos sonhos dele. Quando ele destravou para entrar em ação, para agir diferente, para falar diferente, para se relacionar com pessoas de uma forma diferente. E ele encontrou o emprego dos sonhos dele dessa forma. Por quê? Tá dentro desses 3 pilares que eu estou falando aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Como eu disse, um pouquinho por semana eu vou trazer mais detalhes de cada um. E vai ser bem legal vocês irem me trazendo o que vocês querem ouvir mais. E qual a curiosidade de vocês, qual o pilar que vocês mais se interessam também. Porque, gente, é como eu falei, estou abrindo as lives para transbordar, são muitos anos de estudo, são muitas coisas vistas, mas muitos anos de terapia e de processos passados e, graças a Deus, muitos anos contribuindo com clientes meus para ficar tudo guardado aqui dentro de mim. Mas, se vocês falarem assim, ô Ive, fala mais sobre isso, se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e falo também. Então, bora. Podem ir colocando, podem ir trazendo pra mim, que eu vou falando. Boa noite, Silvia. Boa noite, Fê. Nick. Tem algumas pessoas que estão com outros nicks que eu não sei o nome aí. Carreira. Retalhos da gente, Vanilda. Sejam bem-vindos. Adoro que comuniquem comigo nas lives. Quem já me conhece já sabe, né? Danube aí, ó, seja muito bem-vinda. Bora lá, então. Primeiro pilar, autoconhecimento. Eu vou falar primeiro, segundo e terceiro, mas vocês vão ver, ele tem uma ordem a você conhecer e começar a trabalhar eles, mas eles se relacionam muito fortemente. Gente, autoconhecimento é uma palavra que ficou clichê, é uma palavra que ficou subjetiva no mundo. E eu luto muito para que as pessoas entendam a importância do autoconhecimento na vida delas, que elas não deixem ser clichê, não deixem de dar a devida importância para esse assunto. O que é o autoconhecimento de uma forma geral? É muito mais do que você saber quem você é, sabe? Isso tudo fica muito subjetivo. O autoconhecimento, ele tem algumas camadas. Imagine você um iceberg, né? Quando a gente imagina um iceberg, a gente consegue ver a ponta dele, a gente vê partes ali do meio, já começa a estar na água, já começa a ficar mais escuro, e a gente não vê o fundo.
Vocês já viram uma imagem de um iceberg real? Quanto gelo tem para baixo do que a gente enxerga? Tudo aquilo que a gente não enxerga, que tá lá no escuro, no fundo do oceano, ainda é seu autoconhecimento, né? Então, a ponta do iceberg é aquele autoconhecimento que a gente fala no dia a dia. Ah, é uma pessoa mais assim, ela é mais faladeira, ela é menos faladeira, ela é muito objetiva, ela é mais subjetiva, ela é muito extrovertida, é mais tímida, ela é muito cautelosa, ela é muito analítica, muito metódica, ou ela é mais deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela é muito agitada, ou ela é mais estável. Então é um nível de autoconhecimento que tá ali na pontinha do iceberg, e que eu tô falando que tá na pontinha do iceberg, que é visível, mas que, sei lá, em 2016, 2017, eu não tinha consciência não, tá? Eu fui ter consciência depois que eu fui começar a trabalhar com isso e fazer processos e ir olhando para essa questão do autoconhecimento, tá? Então, se você não vê nem a ponta do iceberg, tá tudo bem. Se você já tá num momento de se desenvolver, passar por processo de desenvolvimento pessoal, profissional, aí você talvez já veja essa ponta. Se você é meu cliente, você já viu muito bem visto, porque eu faço um teste comportamental incrível com isso, certo? Então é mais ou menos nessa linha. Essa ponta do iceberg é aquela sua tendência, como você tende a agir nas situações. Como você é que as pessoas elas não precisam necessariamente te conhecer muito profundamente para dizer assim, a Ivy é bem extrovertida, a Ivy não é tímida não, o Nelson é extrovertido, ele vai lá, ele participa ali na live, ele vê, ele não tem vergonha. E a Stephanie ela é mais envergonhada, ela é mais quietinha. O fulano é muito metódico, ele é muito analítico. Ou o famoso perfeccionista, é daí que vem, é da ponta do iceberg. Ela é muito perfeccionista, ela vê muito detalhe da coisa. Então essa é a ponta do iceberg, que nem o Nelson falou, né? Eu não dava importância, depois que eu vi o quanto é importante. A gente olhar pra si, a gente se autoconhecer, a gente ter a noção do iceberg inteiro, tá, gente? Porque a ponta, vou mais profundo aqui. Boa noite, Bela. Quem é Belas Empreendedoras? O nome, não sei quem que é. Leide, boa noite. Sejam muito bem-vindas. A ponta do iceberg é isso que eu falei. Você consegue ter uma ideia ali do perfil. Mas poucas pessoas sabem o que fazer com isso. As pessoas falam assim, eu fiz um teste DISC na internet gratuito e eu vi que eu sou influente alta, eu sou interação alta. Que você faz com isso na sua vida? Oi, Fê. É a Fê. Agora sim, eu vou começar a decorar os instas de vocês. Boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. Então, assim, o que você faz com isso? Porque o autoconhecimento, na prática, como um pilar que eu tô trazendo aqui, que é um dos pilares para você destravar sua vida pessoal, sua vida profissional, destravar os seus sonhos, seus objetivos, tirar do papel, conquistar seus resultados, ele só existe quando você aplica ele, quando você sabe o que fazer com ele. Então, por exemplo, Ivy, eu sou interação alta. O que é interação alta? Faladeira. Vocês veem que eu falo mais com a mão do que, né? Eu tô o tempo todo assim, pá. Então, uma interação alta é uma pessoa extrovertida, comunicativa, zero timidez, aonde chega faz amizade, conversa e tal. Isso é uma interação alta. Por exemplo, eu sou interação alta. Só que eu não tinha consciência da luz e da sombra da interação alta. Eu não tinha consciência que tinha 2 pontos. Eu achava que era muito bom eu ser comunicativa, extrovertida, eu fazia amizade, falava com pessoas, fazia meu networking, interagia, me relacionava com as pessoas na empresa. Eu nunca fui aquela colaboradora que tinha medo ou vergonha de falar com o diretor. Pelo contrário, eu extrapolava, porque eu ia falar sem nem pensar, né? Imatura mesmo ali na questão profissional. Era o meu ir alto ali em ação.
Gente, mas tem uma sombra, por exemplo, muito grande do I alto, da interação alta, que é o quê? Ele não escuta, ele interrompe, ele não tem paciência para ouvir o outro falando. O I alto, ele é aquela pessoa que quando chega alguém para falar com ele, que a pessoa fala mais devagar, fala com mais calma. O I alto tá assim, vamos, agiliza. Onde você quer chegar? Desenrola. Eu era essa pessoa. Tinha paciência para escutar. Alguém aí tá se isso que eu tô falando aqui é um traço de um tópico ali, por exemplo, de autoconhecimento, de uma luz e sombra. Mas a gente tem, por exemplo, falando de DISC, a gente tem dominância, influência, estabilidade e cautela. Já são 4 pontos aí que se eu falar para vocês o que é alto, o que é baixo, o que é luz e o que é sombra de cada um, vocês começam a pirar. E isso é a ponta do iceberg. Agora fica aqui uma ideia que eu tive hoje, quando eu estava pensando na live de hoje. Eu pensei na semana que vem trazer essa questão do perfil comportamental. Vocês gostariam? Colocam para mim se sim ou se não. De trazer cada traço, os pontos fortes, fracos ali, luz e sombra, e como você consegue usar isso para se relacionar melhor e ter mais resultado na sua vida profissional. E, obviamente, na sua vida pessoal. Se vocês toparem, a gente vai fazer um mutirão. Ó, já estão colocando sim. Então, a gente vai fazer um mutirão. Vocês me ajudam a divulgar? E eu prometo, coloco minha mão no fogo, que eu trago um conteúdo magnífico. A gente só vai confirmar se vai ser na terça mesmo, porque a gente tem a questão do feriado. Aí eu não sei se as pessoas vão estar online, não vão, mas eu passo certinho lá no meu grupo do WhatsApp para vocês a data que vai ser, tá bom? Mas nós faremos, ok? Por mim, tá fechado a gente fazer mesmo sendo feriado. Eu acho que é até melhor, que a gente tá em casa, de boa, sabe? Pega um cafezinho ali, pega a nossa água, entendeu? E vai conhecer a ponta do iceberg. O que vocês acham? Gente, se tem uma coisa que eu amo falar há anos, e isso eu posso bater no peito e falar que eu sou especialista mesmo, é nessa parte de autoconhecimento. Então, vocês vão adorar. Eu realmente me brilho os olhos, porque mudou minha vida. Então, assim, no dia que eu entendi, por exemplo, essa questão do I que eu tô contando pra vocês, eu passei a olhar pro outro completamente de outra forma e eu passei a conseguir me relacionar muito melhor com as pessoas, gente. Mas assim, outro nível. E quem quiser também conhecer um pouco mais disso, no nível mais profundo, amanhã é quarta, né? Amanhã vai ter o encontro do meu clube do livro, que a gente vai debater do como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu vou trazer para as pessoas do clube as informações dos valores motivacionais das pessoas e como se comunicar com cada um desses valores. Então eu vou trazer lá um pouco sobre essa questão de autoconhecimento também. Como você se comunicar no mundo do outro para realmente tirar o melhor do outro, influenciar positivamente as pessoas e tudo mais. Então também tem isso. Se você não tá nos grupos, não tá sabendo de nada disso, só me manda mensagem que eu te coloco a par. Beleza? Mas na semana que vem, na live, qualquer coisa a gente separa em 2 lives. Uma a gente fala bem da pontinha do iceberg e na outra a gente fala ali do meio do iceberg, que aí dá pra gente interagir bastante. Acho que vai ser bem legal. Combinado? Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Até aqui, faz sentido o que eu falei do autoconhecimento? A gente tem uma visão muito superficial de autoconhecimento. Vocês entendem quanto é mais profundo? Eu esqueci meu copo. Então eu tô bem linda, plena e bela aqui na garrafona, tomando água. Mas é assim, tamo em casa, né? Tamo à vontade um com o outro aqui. Boa, Fê. Eu vou trazer, sim. Bora lá, então. Autoconhecimento, primeiro pilar.
Por que que é importante a gente se autoconhecer? Sair só da balela do bonitinho sobre autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, tudo que falam da gente, tudo que as pessoas têm de opinião sobre a gente, impacta. Então, se a pessoa fala, você é muito metódica, você é muito faladeira, você é muito isso, aquilo. Toda crítica que a pessoa fala, você absorve, e todo elogio que a pessoa fala, você se envandece. Então, assim, é mais ou menos como se, quando você não se conhece, o bom e o ruim têm um peso muito grande para você. Então, quando a pessoa te elogia, uau, fez o seu dia. Quando a pessoa te critica, uau, acabou com o meu dia. Se identificam? Quando isso acontece é porque te falta o autoconhecimento. Você não é seguro de si. Então, tudo que o outro fala te impacta. Porque você leva como uma verdade absoluta. Porque você não se conhece verdadeiramente. Então, se o outro fala X, você ouve aquilo e você não sabe filtrar. Quando você se conhece, você aceita críticas muito melhor. Porque você sabe filtrar o que é seu, o que é do outro, o que faz sentido você ter atenção e tomar cuidado, vamos dizer assim, e o que não faz sentido, que é mais daquela outra pessoa do que seu. Boa noite, Paty, seja bem-vinda. Impacta de uma forma negativa, exatamente. Porque assim, se o outro sai falando sobre mim, sobre as ações que eu tenho, a forma que eu agi, deixei de agir em determinada situação, se eu não me conheço, eu levo muito a sério o que o outro tá falando. Aquilo me impacta muito, positivo ou negativamente. Entendeu? A partir do momento que eu me conheço, eu falo assim, não, pera, eu entendo o que ele tá falando, mas eu tenho isso desenvolvido, acho que parte faz sentido, outra parte não é sobre mim. Tá incomodando, porque é a cura dele. O outro, ele não existe, né? O que a pessoa vê em você, tá nela própria. Então, façam uma autorreflexão. Desde que vocês, no momento que você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 virados para você, certo? Quando você aponta o dedo para uma pessoa e fala assim, nossa, você é muito espalhafatosa, pode ter certeza que você tem alguma cura com você aí internamente sobre ser espalhafatosa. Ou algo que você foge muito de ser, porque alguém era assim, porque mamãe, o papai era assim, aí você não posso ser assim, aí você atrai aquilo, ou é porque você é dessa forma, você tem muito isso dentro de você e você não reconhece, você não vê. Boladas. Coisas que mais me incomodam na minha mãe, por exemplo, são coisas que eu tive que curar em mim e que desenvolver em mim. Um exemplo. Paty conhece minha mãe. Paty vai entender quando eu falo, por exemplo, a gente fala que a minha mãe fala muito alto. É uma cura muito forte em mim. Falei, Paty. É uma cura muito forte minha. Por quê? Porque eu critico, o que eu critico no outro, na verdade tá em mim. Se eu tô empolgada, se eu não presto atenção, se eu não me desenvolvo com isso, eu falo extremamente alto. Em momentos, tem hora que não tem problema, mas em momentos que não é legal necessariamente falar com esse tom de voz, entendeu? Por exemplo, na empresa às vezes não é legal, numa reunião às vezes não é legal. A Paty sabe o que eu tô falando, que ela conhece. Então, quando a gente aponta no outro, tem muito em nós. E isso também faz parte do seu autoconhecimento. Eu sei que o meu tom alto vem do meu perfil, vem do meu sangue italiano, vem um pouco de tudo, ok? Mas quando eu tenho consciência, eu paro de julgar o outro e vou cuidar do que é meu. E aí eu vou me desenvolver. E aí eu vou ter a minha atenção. Quando eu falo alto, qual que é o meu gatilho? O que acontece?
como que eu posso minimizar isso? Eu tô trazendo um exemplo, mas é isso que eu quero dizer deste primeiro pilar do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, qualquer coisa que falam da gente, a gente leva a sério. Ferro e fogo. A gente não sabe filtrar o que é nosso e o que é do outro. O que vem de crítica, quando você se conhece, não te deixa na defensiva. Não te deixa mal. Porque você tem consciência daquilo, você tá desenvolvendo aquilo e tá tudo bem. Entende? Só que se você não se conhece, você toma aquilo como uma afronta. E sempre que você é afrontado, criticado, a tendência do ser humano é de se proteger. Você vai entrar na defensiva. Isso, inclusive, é uma das coisas bem fortes que a gente vai falar no Clube do Livro que eu comentei amanhã. De se comunicar com as pessoas de uma forma adequada para não fechar o parasimpático das pessoas. Que isso é bem importante. Então, vamos lá. Eu fiz minhas anotações para eu não ficar louca aqui do A a Z, sem contexto. Mas, gente, vocês vão me falando se pelo menos tá fazendo sentido, né? Porque se tiver muita loucura, muita confusão, aí eu aterro aqui e sou mais didática. Aqui na live eu sou menos didática, né? Nas minhas aulas eu sou bem didática ali nos meus atendimentos, tudo. Mas aqui na live eu sou mais... Estamos batendo papo, né? Papo cabeça. Bora lá. Segundo pilar é a mentalidade. Não tem como... Que bom, Marli, que bom. Fico muito feliz de te ver aqui na live também. Não tem como a gente fazer... querer, né? Fazer qualquer coisa na nossa vida. Ter qualquer tipo de evolução na nossa vida. Se a gente não trabalha muito forte a nossa mentalidade. O que é a nossa mentalidade, gente? É a nossa visão. Esses dias eu coloquei uma pílula lá no meu grupo que falava assim, que a sua carreira vai até onde a sua visão alcança. E a sua visão alcança dependendo das crenças e coisas que você acredita dentro de você. Então vamos lá, vamos explicar. Se eu acredito que se eu acredito que eu não tô pronta para ser gerente, pronto, você não vai ser gerente agora. É até onde a sua visão é a sua crença. A sua visão ela é baseada nas suas crenças, nas suas referências de vida, no que você acredita, no que você entende, no que você tem de conhecimento, no que você tem de poder pessoal. Beleza? Então, se você acredita que você merece mais, pode mais, tem capacidade, tem competência para ter um salário melhor, merece uma empresa melhor, merece estar num ambiente com uma cultura melhor, merece empreender e ter mais resultado, merece ter mais dinheiro na conta, merece ter uma família mais feliz, merece ter um relacionamento melhor. Se você acredita que você merece, se você acredita que isso é possível, se isso paira ali no seu campo, a sua visão vai até onde você acredita. Agora, se você é aquela pessoa que fala assim, ninguém gosta de trabalhar. Trabalhar é difícil, é chato e é isso. Todo mundo é assim e a vida é assim. Então, é nisso que você acredita. Então, a sua mentalidade, ela te trava ou te faz dar saltos exponenciais na sua vida. Você precisa trabalhar as suas crenças. Ressignificar o que você acredita. O que você acredita sobre trabalho? O que você pensa sobre dinheiro? Então, se você pensa que eu preciso ter o dinheiro para pagar minhas contas, é isso que você vai ter, amigo. É isso que você vai ter. Você vai ter o dinheiro para pagar as contas. Se você pensa que, não, eu não vim nesse mundo só para pagar a conta, não.
Eu vou pagar a conta e vai sobrar muito mais dinheiro e eu vou viajar e eu vou viver e eu vou fazer tal coisa. Então é isso que você... É essa visão, é essa sua mentalidade. Então a provocação do segundo pilar, que eu quero que vocês pensem, o que vocês acreditam sobre dinheiro? O que vocês acreditam sobre relacionamento? O que vocês acreditam sobre saúde? O que vocês acreditam sobre trabalho? Sobre vida profissional? Olha para cada uma dessas áreas, a gente falou dessas 5 áreas na live da semana passada. Olha para cada uma dessas áreas e responde para você mesmo o que você acredita que você merece, o que você acredita que é possível ter em cada uma dessas áreas. Talvez você tenha acabado de pegar uma crença extremamente limitante que você tem aí que esteja te travando. Se você para pensar, eu acredito que não tem muito o que fazer, que é mais ou menos isso mesmo, que a vida é isso mesmo. Ou eu acredito que é muito difícil mudar de trabalho. Eu acredito que só consegue emprego novo quem é indicado. Eu acredito que só é promovido quem puxa saco. Eu acredito que para fazer dinheiro é muito difícil. Eu acredito que para vender para os meus clientes, para quem é empreendedor, né? Eu acredito que para vender para os meus clientes é muito difícil. Então vai ser. Não vai trazer, não vai evoluir, não vai conseguir promoção. Não... E não é porque eu sou má. E não é porque eu não tô torcendo para você conseguir ou não. É porque é fato. A sua mentalidade, ela é desenvolvida, sabe como? Quando você começa a passar a tomar decisões. Mas a decisão, ela precisa ser sentida. E ela precisa ser sem um porém depois. A tomada de decisão, ela é assim. Eu tomo a decisão que eu vou mudar de emprego. Vou buscar por uma empresa que me pague um salário de X mil reais. Num cargo XPTO. Uma empresa desse jeito. Ponto. Não vem mas, porém, todavia, é difícil, mas eu não sei, o mercado, mas não venho mais. Eu sempre falo, a gente precisa dar o passo para Deus colocar o chão. E o passo, muitas vezes, ele não começa de ações. Na verdade, não é que muitas vezes não começa ele nunca começa de uma ação direta. Você primeiro precisa tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão, você encontra um objetivo que você quer alcançar. Um lugar que você quer chegar. Aí você começa a fazer ações. Se você sai fazendo ações sem nem pensar onde você quer chegar, você vai trabalhar muito difícil. Não vai ser tão inteligente, não vai ser tão estratégico. Vai ser pesado e vai ter pouco resultado. Agora, quando você sabe ali, a sua mentalidade é a seguinte, ó. Eu tô aqui. Eu quero chegar aqui. Eu preciso fazer essa ação. Deus, vem aqui comigo e vamos, seja o que Deus quiser. E aí a gente começa. Decisão tomada. Clareza da ação que eu preciso fazer. E eu começo a me movimentar. Porque não tem como Deus colocar o chão se você não dá o passo. Ele vai ficar ali parado com o tijolo e falando, vai filho, dá o passo. Senão, onde que eu vou colocar esse tijolo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a mentalidade, ela é muito o mindset de solução. O mindset de crescimento. Ressignificar seus pensamentos. Ajusta aí as crenças que você tem, os pensamentos que você tem, que muitas vezes eles nem são seus. Eles nem te pertencem. Você tá pensando assim, trabalhar é difícil. Por quê? Porque seu pai e sua mãe sempre falou que trabalhar é difícil. Só é promovido quem puxa saco. Por quê? Porque todo mundo fala isso. Você não sabe... às vezes você nunca viu um puxa-saco ser promovido. Ou você até viu. Só que no fundo, se você limpar sua lente, parar de só apontar pro coleguinha, você vai ver alguma coisa ali que ele fez de diferente que você não fez, que ele soube se vender melhor que você. E ele teve mais visibilidade para ser promovido do que você.
Só que é muito desafiador a gente fazer isso, porque a gente começa a ver os nossos paranauê, as nossas curas, os nossos pontos a desenvolver, as nossas incompetências e inabilidades. É muito mais fácil falar que o outro puxou saco. É muito mais fácil olhar pro outro e falar que, pra você é fácil. É muito mais fácil olhar pro outro e falar, assim eu consigo. Agora, quando a gente olha pra gente, a gente foge. Aí a gente não desenvolve a nossa mentalidade. A mentalidade positiva é muito importante no processo. Esse ponto é muito importante, de saber onde quer chegar e a mentalidade positiva. É exatamente isso. Por quê? Como que a gente faz para ter uma mentalidade positiva? Não é só sobre ser positivo, ficar torcendo. As pessoas que conseguem ter mentalidade positiva são as que entram em ação. Por quê? As pessoas que entram em ação são as protagonistas da vida dela. Por quê? Porque elas tomaram uma decisão. Entendeu? O ciclo. Você é protagonista, você toma uma decisão, você começa a ter ações e por isso você se torna uma pessoa positiva, que acredita, que confia. Porque você está em movimento. Movimento gera movimento. A física, um corpo parado tende a ficar parado. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Você está em movimento ou você está parado? Qual é a sua mentalidade hoje? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou positivo, né? É exatamente, Nelson, foi muito boa a sua colocação, porque só dá para ter essa mentalidade positiva quando a gente está nesse ciclo de desenvolver a nossa mentalidade. Quando a gente está, primeiro, acreditando que pode mais. Minha missão nesse mundo. Fazer vocês acreditarem que vocês podem mais. Querer mais. Ser ambiciosos. Buscar por mais. É o fogo da vida aí dentro de vocês, né? Então, primeiro, acreditar que pode mais. Segundo, tomar decisão. Eu vou ter mais. Terceiro, entrar em ação. Aí, automaticamente você vai se manter positivo, confiante, animado. Aí você vai encontrar vários bloqueios no meio do caminho, você vai passando por eles. Vários obstáculos, você vai desenvolvendo, vai passando por eles. Isso se chama vida. Bem-vindo à vida. Se a sua vida não tá com obstáculo nenhum, se a sua vida não tá com desafio nenhum, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, você tá na manada, você tá acordando das 8 às 18 ali, sem querer nada da vida. Pior ainda, né? Às vezes você tá acordando das 8 às 18 sem querer nada da vida e ainda assim tá cheio de obstáculo. Aí, vixe Maria. A gente precisa olhar o que você tá fazendo da vida. É mais ou menos esse como é que é o nome? O recado. O que você tá fazendo da sua vida? Entendeu? O que você quer buscar de diferente da sua vida? Porque eu lembro, a minha virada de chave foi vibrando na raiva. A minha virada de chave foi vibrando na raiva. Foi um dia que eu sentei no sofá da minha casa, já morava sozinha. Já morava sozinha há uns anos. Eu sentei no sofá da minha casa, assim. Eu olhei pro teto, era um domingo. Porque todo domingo eu ficava em depressão para começar a semana. Esperando a sexta-feira. E toda sexta-feira eu vivia loucamente até domingo, onde eu entrava em depressão de novo. Esperando a sexta de novo. Aí eu sentei no sofá e falei assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sou feliz. E eu era aquela pessoa... Eu tô vivendo super, Ive. É isso. Muito bom, Fê. É isso. As boladas, né? Não esqueçam de colocar as bolas de vôlei. Se vocês tomarem boladas. Aí eu sentei no sofá e eu falei assim...
que eu tô fazendo? Que raiva. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar muito. Porque eu falei, cara, eu trabalho o dia inteiro. Eu nunca saio no horário. Eu sempre chego antes. Eu visto a camisa. Eu faço de tudo. Vítima, tá? Eu tava na vítima. Lembra que a gente falou? Na live da semana passada, a gente falou da vítima, do agressor e do salvador, né? Do triângulozinho. Eu tava, porque eu faço tudo? Porque eu não sou reconhecida? Porque não sei o quê? Porque eu não tenho aumento? Porque eu só pago as contas? Eu não tenho dinheiro pra sair? Eu não tenho dinheiro pra fazer nada? E eu comecei a chorar e de soluçar. E eu ficava nervosa, eu fiquei mal. E, gente, de lembrar desse dia, assim, me traz sentimento, sabe? Porque eu lembro que foi a virada de chave. Eu precisei vibrar muito ali embaixo, vibrar ali na raiva, porque pelo menos na raiva a gente tem ação diferente. Quando você vibra para baixo da raiva, você não tem nem ação, você tá na inércia. E aí eu falei assim, não é possível. E ali despertou um valor meu muito forte, muito alto até hoje, que é o inconformismo. Eu decidi que eu não me conformaria mais, que a vida é das 8 às 18, que nunca era das 8 às 18, né, mas que eu não tinha tempo para fazer nada e que no final do mês não me sobrava R$1 na conta. E que não era justo o mundo corporativo e que não era justo o chefe. Eu falei, não aceito. Não aceito. Então, a mentalidade, ela muda quando a gente começa a ser mais inconformado. A gente precisa se atentar que muitas coisas são comuns, né, no dia a dia ali, mas não é o normal. Qual que é a minha missão nesse mundo? É mostrar pra vocês, falar quantas vezes for preciso, que o normal é você ser feliz. Que o normal é você ter o que você deseja. E que o normal é você poder buscar por mais, querer mais, tá tudo bem. Esse é o normal. É comum o contrário. Mas o normal é esse. Então, é permitido você querer mais. Só que é um lugar que você vai entrar, onde você vai dar um passo para ser diferente da sua família, para ser diferente do seu clã familiar, para ser diferente das pessoas que você conhece. Isso vai exigir muita coragem, isso vai exigir muito desenvolvimento, isso vai exigir alguns afastamentos de pessoas aqui, pessoas ali. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pode ser outro tema de live, né? Que é perdas e ganhos que a gente tem na vida de tomar as decisões. E vai continuar sendo desafiador. Só que escolhe, é aquela brincadeira, escolhe o seu difícil. O difícil de como tá hoje, ou o difícil de uma tomada de decisão que vai mudar a sua vida. Porque não existe, né, ser fácil, leve, paz e amor, tudo lindo, sempre maravilhoso, uma vida assim, ó, em plena ascensão, sem nenhum tropeço. Gente, isso aí é só na rede social e hoje em dia metade nem é gente de verdade passando, né? É IA. Então, assim, ser realista. Desenvolver a mentalidade é ser realista, tomar decisão, entrar em ação, escolher fazer diferente. São afastamentos naturais, vem acontecendo comigo. E Nelson, se eu te contar, até pouco tempo atrás eu tinha uma turminha ali, amigos de infância do meu marido, automaticamente meus amigos há 11 anos, e evaporaram. Assim, não é que briga, tá? Não é isso, gente. Mas a vibração muda, afasta, você já não bate mais. Você realmente muda. Você vai achando sua nova tribo. Você vai achando as novas pessoas que faz sentido você estar perto, sabe? E é mais ou menos por aí. E é assim que a nova tribo vai desenvolvendo a sua mentalidade, vai falando a mesma língua. Então, hoje, eu tô em mentoria
que eu me sinto pequena lá dentro e é o ideal, porque coloca o fogo na bunda para fazer você crescer. Porque se for para você estar em ambiente você sempre ser o mais inteligente da mesa, como é que você vai se colocar no desconforto de crescer, de se desenvolver? Oi, Débora. Que saudade de você, viu, moça? A gente precisa se falar. Passar as novidades. Certo? Então, esse é o segundo pilar. Então, o autoconhecimento, que eu já falei, muito mais, né, do que só se conhecer. Vamos fazer o tema, então, que vocês pediram, dos detalhes ali do autoconhecimento. Mentalidade, vou fazer live focada só na parte de mentalidade, pra gente conseguir como eu identifico essas crenças e como eu ressignifico, quebro essas crenças. Como eu faço parar de travar as coisas que eu quero fazer. E, gente, o terceiro é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não é só sobre não explodir, né? Não perder o réu primário. Isso aí você já vai estar num nível muito descontrolado, né? Brincadeiras à parte. Quem explode, tudo já tá desregulado, né? Mas a inteligência emocional que eu quero trazer aqui para vocês, neste primeiro momento, porque depois também, de novo, dá para aprofundar muito, ela é muito sobre a resiliência. Então aqui tem uma frase um pouco clichê, mas eu costumo brincar que se é clichê é porque funciona, né? Porque ficou famosa. Que é mais ou menos assim. Sempre que a vida sempre vai ter os acontecimentos na nossa vida. Tudo é sobre como você lida e o peso que você dá para eles. Sempre vamos passar por desafios. Sempre vamos ter momentos tristes, momentos tensos, momentos de raiva. E é importante a gente sentir esses sentimentos, acolher esses sentimentos, viver esses sentimentos, porque senão lá no futuro isso bate na sua porta. Ele não vai embora sozinho, você precisa acolher. Só que a inteligência emocional é como você lida com esses acontecimentos. Por isso que entra muito na resiliência. O que é a resiliência? É basicamente quanto tempo você fica mal por causa de um acontecimento. Quanto tempo aquilo te desestrutura? Quanto tempo aquilo tira você do eixo? Entende? Então a gente precisa identificar como que tá a nossa inteligência emocional no sentido da resiliência. Quando acontece alguma coisa comigo, eu explodo e aquilo fica me corroendo por X tempo, eu não me importo, eu abafo, eu finjo que nada aconteceu, porque também não adianta o 880. Ou eu consigo me regular. Existem algumas técnicas de autorregulação emocional. Então, por exemplo, a técnica mais conhecida de autorregulação é a escrita emocional. Ela é uma técnica ótima para você regular as suas emoções. Sempre que você tá um turbilhão na cabeça, 1000 coisas acontecendo, insônia, perdendo o sono, né, mais cedo, indo dormir preocupado, acordando preocupado, ou realmente se sentindo sobrecarregado ali, muita coisa mesmo, a escrita emocional, desde o século não sei quando, é comprovado que é uma das estratégias de autorregulação melhor que a gente tem. Colocar as emoções ali no papel. E nem sempre é muito fácil. Tem cliente minha que não consegue fazer de primeira, tem cliente que consegue. Mas conforme a gente vai tentando, quando você realmente consegue pegar um papel e caneta, e precisa ser papel e caneta porque o nosso cérebro ele é bem mecânico, né? Se a gente escreve no celular, no computador, é diferente de quando a gente escreve no papel e caneta, tá? Se a gente
se abre a tentar, vocês vão ver o poder de quanta coisa louca que sai do nosso cérebro. Quando a gente começa a fazer escrita emocional, gente, é uma loucura. O meu caderno, assim, acho que se alguém pegar pra ler algum dia vai falar assim, gente, essa aí tá lá na fila do manicômio, porque doidinha. Quem vê de fora não imagina a loucura daqui de dentro. Então a gente coloca ali pra autorregular. Você é péssimo com isso, Nelson, de colocar, ó, eu dei uma dica pra uma cliente minha, ela tava até aqui na live, não sei se ela tá indo. De simplesmente começar assim com frases tipo, eu tô sentindo tal e tal coisa. Hoje aconteceu tal e tal coisa. Vai acontecer tal coisa e eu tô me sentindo assim, esperando por aquilo. Hoje eu fiquei chateado com tal e tal coisa. Hoje eu fiquei feliz com tal e tal coisa. Começar de uma forma muito natural, como se fosse um diário, vamos dizer assim, e não precisar ter, como que fala? Uma estrutura ou uma regra. Tem dia que eu já comecei escrevendo no meu caderno assim, não sei o que eu vou escrever, mas tô sentindo que a minha cabeça tá muito cheia e vou começar a escrever um pouco de tudo que tá aqui dentro. E aí eu escrevendo isso, tá? E aí eu escrevi assim, eu tava pensando em umas coisas do trabalho, aí veio os pensamentos ali do relacionamento, aí eu tava pensando o que eu vou fazer no outro final de semana, e eu começo a colocar um monte de coisa. Começa a aplicar assim e vê se funciona, Nelson. E sem se cobrar. Se você escrever uma frase, que seja uma frase. Se você empolgar ali, escrever 3 folhas, que seja. É pra você mesmo. Se quiser rasgar e não guardar depois, rasga. Você que manda. Eu gosto de guardar e eu pego os cadernos de escritas emocionais passadas assim. E, cara, eu vejo. Assim, eu tenho muitos insights, eu vejo a evolução, eu vejo as coisas que eu curei, eu começo a fazer muito sentido uma coisa que tá acontecendo hoje, algo que eu escrevi há 3, 4 meses atrás, eu falo, nossa, olha aqui, como tem ligação, sabe? Então, é bem interessante. Uma outra forma de autorregulação que existe também é você falar sozinho em voz alta. Então, sabe aquele banho que você fica falando sozinho em voz alta? Fala pro povo da sua casa não te achar louco, que tá tudo bem. Fecha a porta, vai tomar banho e fica falando sozinho. Eu também faço isso. Eu, sozinha, né, falando. Gente, mas, nossa, naquela hora que a pessoa me respondeu tal coisa, por que eu não pensei em responder assim, assim, assado, né? Por que a gente não faz tal e tal coisa? Doideira, né? Daqui a pouco o marido interna. Mas, brincadeiras à parte, falar sozinho é uma ótima forma de autorregulação. Por quê? Quando você fala em voz alta, você escuta. Quando o seu cérebro escuta, ele racionaliza aquilo. Quando tá só no pensamento, fica uma mistureba ali dentro. Quando ele escuta, seu córtex pré-frontal precisa pegar a informação para racionalizar o que ele tá escutando. Então, você falar em voz alta, ele vai escutando aquela situação. E não foi nem uma, nem duas, nem 3 vezes que eu repassando alguma situação assim, eu falando em voz alta, eu falo assim, nossa, da próxima vez eu vou fazer tal e tal coisa. E da próxima vez eu conseguia realmente agir diferente. Então isso é desenvolver a sua autorregulação ali emocional, sua resiliência, sua inteligência emocional. Que claro, de novo, ponta do iceberg. Quando a gente vai lá mais no nível mais profundo, tem um monte de coisa inconsciente. E aí, gente, eu preciso, ó a minha empolgação para falar com vocês. Preciso fazer uma live para falar com vocês sobre o tanto que influencia a nossa vida adulta, as coisas que acontecem lá na nossa infância. Porque na pós-graduação que eu tô fazendo lá de neurociência e tudo, a gente fala muito das adversidades na infância e como elas impactam na nossa vida adulta. É surreal. Não é mimimi. Você não é fraco. Você não tá na zona de conforto.
Você não tá sem vontade, você não é controlador porque você quer, você não tá ansioso porque é mimimi, porque é fraqueza, você não tá sobrecarregada porque você acha legal. Tem motivo para tudo isso. Tem motivo para você ter ações hoje na vida adulta que estão te prejudicando. E quanto mais consciência você tem disso, melhor é. Então, também, mais temas de live. Se vocês colocarem que sim de novo, eu programo essa. As bolas de vôlei da Fê. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz quando eu vejo a bola de vôlei, porque olha, é uma comunicação que eu vou trazendo, né, cada vez mais. E é uma paixão minha, né? É uma paixão. E eu ligo muito essas boladas com as coisas. Então, é duas felicidades. Ver que vocês estão entrando no clima da comunicação, do branding, e ver que vocês tomaram a bolada e que fez sentido. Ó, a Ana Paula, escrever é ótimo pra mim, ela falou. Gente, ajuda demais. Toda vez que eu vou deitar, que eu vejo que a minha cabeça tá muito cheia, eu não deito. Eu pego o papel e caneta, eu coloco tudo no papel, depois eu vou deitar. É infinitamente melhor minha qualidade de sono. Minha esposa pergunta se eu tô ficando doido. Tamo junto, Nelson. Falar sozinho não é doideira, é autorregulação emocional. Fala pra ela tentar também que ela vai gostar. E vai ficar os dois. Gente, aqui em casa é muito engraçado, porque quando eu falo com meu marido e ele não responde, aí eu falo assim, amor, não tá me ouvindo? Ele, como é que eu vou saber que você tá falando comigo? Ou é algum áudio pra algum cliente, ou você tá falando sozinha, como é que eu vou saber que você tá falando comigo? Então assim, gente, tamo junto, entendeu? A gente vai se entendendo. Mas bora lá. Por hoje, o recado que eu queria passar, de novo, de A a Z, né? Tô adorando, mas tem muita coisa pra gente falar. Vou programar ali a parte do autoconhecimento, pra baixo do iceberg um pouco, a parte da inteligência emocional pra entender como a criança impacta. Ai, caiu aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu tô finalizando aqui, mas espero que vocês tenham continuado me ouvir. Aqui pra mim tá normal. Tá rindo, então é porque ouviu, né? Eu falando que meu marido não sabe o que faz, né? Quando eu falo com ele. Aí agora eu sou mais específica. Eu falo, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tô falando com você. Aí ele responde. Então, beleza. Pra nós encerrarmos hoje, se puderem trazer pra mim, por que valeu a pena a live de hoje? Qual que foi a bolada? Como que ajudou vocês? Ah, foi a sua internet aí, né? Não, mas de boa. Tragam pra mim. A gente vai deixar aqui salvo o autoconhecimento, a mentalidade e a inteligência emocional. Um pouquinho de cada um que a gente falou. E nas próximas semanas eu vou aprofundando esse iceberg com vocês. Tem muito conteúdo. Tem muita coisa. E eu conto com vocês aqui comigo pra gente ir alavancando e passando para cada vez mais pessoas, né? Esse conteúdo. Ó, pra Fê valeu a pena a autorregulação. Já vou colocar em prática. Ai, que bom. Vai ter um monte de gente louca falando sozinha na casa e fazendo um diário. Aí é bom que eu não fico louca sozinha, entendeu? Eu trago vocês comigo. Pena que cheguei no final. É uma pena, Geni, mas vê gravado, viu? Muita coisa que você vai gostar. Mas é sempre bom te ouvir. Gratidão, minha cliente amada. Pra mim, a parte da mentalidade e das crenças. Boa, Pati. É um orar e vigiar. Pati já fez processo, já destravou demais. Nossa, que evolução. Maravilhosa. Mas vai aparecendo. Conforme a gente vai estando em ação, né? Vai entrando em ação, vai evoluindo, vão aparecendo as crenças e a mentalidade, sim, com certeza. Gente, foi um prazer enorme. Boa noite. Autorregulação da Ana Paula. Vou começar a falar mais em voz alta. Boa. É muito bom, gente. Faz o teste, depois vocês me contam. Boa noite. Foi um prazer enorme poder contribuir, expandir um pouco mais. E lembrem-se sempre, vocês podem mais.
Vocês são capazes de mais e vocês merecem mais. Beijo!